E a tempestades como esta. À medida que a tempestade se vai intensificando, começa a rodar e a enviar mais energia e mais ar para cima, fazendo aumentar a rotação. E na base da tempestade, a rotação colapsa para dentro sobre si mesma, acelera e torna-se muito mais rápida, originando um tornado. Enquanto a coluna de ar rotativa contrai, as altas velocidades que o vento atinge atiram coisas para fora, criando um disco de destroços à volta do olho da tempestade. Podemos ver esse mesmo disco de destroços projetados no nascimento do Sistema Solar. Quanto maior era o colapso da nuvem de gás, maior era a sua velocidade de rotação. No seu centro, o Sol começava a formar-se. E tal como acontece com um tornado, a nuvem criou um disco rotativo de destroços. Foi a partir deste disco rotativo que os planetas se formaram, orbitando em torno do Sol no seu padrão preciso e regular. Começava assim a longa viagem do caos até à ordem. Mas existe um sítio no Sistema Solar onde, milhares de milhões de anos mais tarde, ainda podemos ver os mesmos processos em ação. É um sítio que revela os segredos do passado. Um sítio diferente de tudo o que existe no Sistema Solar. O planeta Saturno. E agora, graças à sonda mais avançada alguma vez lançada, temos possibilidade de estudá-lo em maior pormenor do que nunca. A missão Cassini foi lançada em 1997 e ainda hoje permanece como o maior aparelho espacial lançado para o Sistema Solar exterior, levando consigo os instrumentos mais avançados alguma vez enviados para o espaço. Os cientistas da NASA monitorizaram-no ao longo da sua épica viagem de 3.200 milhões de quilómetros até Saturno. E quando chegou em 2004, o sucesso ou fracasso de toda a missão dependia do autoposicionamento da sonda em órbita à volta de Saturno. Para as pessoas que tinham trabalhado na Cassini, como eu, e convém não esquecer que tínhamos levado 7 anos a prepará-la e outros 7 anos para lá chegar, algumas das pessoas já trabalhavam no projeto há 14 anos, e naquele momento tudo dependia do funcionamento correto do motor principal. Era quase como um bebê. Tínhamos trabalhado nisto durante imenso tempo e era o nosso filho que ia nascer. Estávamos todos a olhar para os ecrãs gigantes e quando vimos que a órbita tinha sido alcançada, a sala explodiu de alegria. A partir dali a ciência ia fazer o resto. E penso que fui um dos primeiros a ver aquelas imagens dos anéis de Saturno. Estas são algumas das primeiras imagens dos anéis de Saturno obtidas pela Cassini. Mudaram quase instantaneamente a ideia que tínhamos sobre eles. As imagens revelaram-nos detalhes espantosos nunca antes vistos, mostrando milhares de anéis individuais com diferentes cores e intervalos. E todo o sistema está rodeado por um conjunto de luas. A Cassini tinha por objetivo descobrir como se formaram os anéis e toda esta incrível estrutura. Porque, por muito estranho que pareça, estes belos padrões são o exemplo mais próximo que temos
do disco a partir do qual o Sistema Solar se formou. E é por isso que todo o sistema de Saturno é tão importante. O motivo que nos levou a Saturno foi o desejo de percebermos as nossas origens. Porque algumas das coisas que vemos nos anéis de Saturno têm processos análogos aos que se verificaram nos primórdios do Sistema Solar, quando os planetas se começaram a formar. É assim que aprendemos. Porque não podemos recuar no tempo e ver como tudo aconteceu. Não nos podemos aproximar de outros sistemas solares em formação. Mas temos os anéis de Saturno. E Saturno, os seus anéis e as suas luas, são como que um sistema solar em miniatura. Com os dados obtidos pela Cassini, temos agora a possibilidade de recriar os anéis de Saturno em incrível detalhe. Todos os anéis se encontram em movimento, orbitando Saturno a grandes velocidades. Tal como os planetas que orbitam o Sol, os anéis mais próximos de Saturno são os mais rápidos, viajando a 80.000 km/h. Embora os anéis projetem imensas sombras sobre o planeta, também são extremamente delicados. Apesar de terem mais de 100.000 km de diâmetro, os anéis chegam a ter apenas 3 metros de espessura. Creio que ninguém poderá opor-se ao facto de que Saturno e os seus anéis são uma das maravilhas do Sistema Solar. São lindíssimos. Até hoje, a estrutura dos anéis individuais havia permanecido oculta, mas graças à Cassini, a sua complexidade e dinamismo foram finalmente reveladas. Os anéis são feitos de milhares de milhões de pedaços individuais, mas não são pedaços de rocha, são gelo de água pura. O cientista da Cassini, Larry Esposito, veio até esta lagoa glaciar, o local da Terra que nos dá a imagem mais aproximada dos anéis de Saturno. Aqui na Islândia temos pedaços de gelo semelhantes que estão a flutuar. Aqui flutuam na água e não no espaço à volta de Saturno. Mas tal como em Saturno, temos pedaços de gelo de vários tamanhos. Nos anéis de Saturno, as partículas vão desde o tamanho de pó ao tamanho de casas. E tal como estes icebergs, as partículas dos anéis de Saturno são extremamente refletoras. Mas para os cientistas da NASA, isto constituía um grande mistério, pois no espaço tudo fica sujo. Se olharmos para o céu durante algum tempo, estamos sujeitos a ver estrelas cadentes, grãos de poeira que se incendeiam ao entrarem na atmosfera terrestre. E existem mais do que imaginamos. Todos os anos a Terra é atingida por 40.000 toneladas de pó cometário. E o mesmo acontece aos anéis de Saturno, que são constantemente atingidos por poeiras. Com o passar do tempo, os anéis deveriam ter ficado turvos devido a esta queda de pó. No entanto, mantêm-se maravilhosamente brilhantes. Para os cientistas, isto só podia significar uma coisa. Pensávamos que os anéis de Saturno tinham sido criados muito recentemente em termos geológicos, o equivalente a um pestanejar na idade do Sistema Solar, talvez mesmo mais recente do que era dos dinossauros na Terra. Parecia incrível que esta maravilha do Sistema Solar pudesse ter chegado há tão pouco tempo. Mas a investigação de Larry veio mudar esta ideia. Ao usar os dados obtidos pela Cassini, ele calculou a massa dos anéis. As partículas individuais dos anéis são demasiado pequenas para poderem ser vistas diretamente. Mas ao observar as estrelas a piscarem à medida que iam passando por trás dos anéis, ele descobriu que poderá haver 10 vezes mais gelo do que se julgava anteriormente.
e o material tem vindo a aglomerar-se em blocos de gelo gigantes